Como sempre, boa tarde para as caras conhecidas, as desconhecidas. Eu tenho a impressão que estão ficando menos desconhecidas. E hoje tem umas 2, 3 coisinhas que eu preciso comentar antes de entrar na temática propriamente da tarde de hoje. Eu tenho aqui algumas coisas, só que essas coisas se referem ao tema de hoje. Isso aqui seria uma espécie de uma manchete e aquilo ali seria a reportagem. Então, uma das coisas, uma das manchetes, saiu em uma revista técnica médica: cérebros artificiais também precisam dormir, entre aspas, aponta estudo. Então, no Laboratório Nacional de Los Alamos, Estados Unidos, eles fizeram, digamos assim, toda uma pesquisa e eles estavam fazendo as redes neurais trabalharem a 1000, né? Dentro de um esquema que seria como se fosse usá-las já para substituir os cérebros normais. E eles chegaram à conclusão que, no caso, elas começaram a se tornar instáveis, eu estou lendo literalmente, após períodos contínuos de aprendizado. Quando eles expuseram a rede a um descanso, a estabilidade foi restaurada. Era como se estivéssemos dando às redes neurais o equivalente a uma boa noite de sono. E aí eles seguem isso aí, mas, digamos, em termos de fazer a coisa funcionar como o nosso cérebro funciona, eles pensam e afirmam que ainda vai haver a necessidade de alguma coisa, seria um pseudo-sono, porque até as redes neurais, as famosas artificiais, elas precisam parar de vez em quando. Então, por enquanto, a gente vai ficar meio na moda ainda, talvez não totalmente separados. Bom, e aí eu tenho uma outra chamada. Esses dias passou um filme e ele está, digamos assim, na Netflix e tem chamado a atenção. E isto aqui diz assim: o que acontece quando uma pessoa entra em coma? O coma, ele faz parte desses assuntos que eu vou colocar para vocês, porque eles estão dentro dessa situação de um tipo especial, entre aspas, de sono, mas a gente vai falar sobre eles. Então, vamos falar o tal do coma, e isto aqui agora é uma nova doença. Quando eu falar sobre nova doença, ela existiu desde sempre. Só que aqui eu tenho 2 revistas. Este aqui é da Associação Brasileira de Sono, e essa narcolepsia, ela era, digamos, de uma certa forma, vamos dizer assim, que eu vou imaginar uma estatística. Vamos imaginar que houvesse 0,1% de situações como essa. E agora está uns 2%, 3%, ou seja, está aumentando de uma forma bastante incisiva. E isso aqui é uma doença que entra dentro da área do sono e que nós vamos estudar também. Mas o livrinho esse que eu estou mostrando para vocês, ele foi lançado única e exclusivamente em função desse aumento e a tentativa de verificar o que é que está acontecendo. Se está se falando mais, estudando mais, ou se realmente está acontecendo de uma maneira incisiva. E aqui a outra, digamos, notícia. Esse aqui é um arquivo de psiquiatria clínica, é uma das melhores revistas psiquiátricas, e eles trazem sempre, digamos, alguns artigos em forma de separata. E essa separata aqui, eles fizeram uma avaliação da qualidade de sono em pacientes com transtornos de pânico e transtorno de ansiedade generalizada depois que eles ficaram melhor. E aí tem todo um estudo, a revista esta fala sobre isso. Uma das vezes que eu vou conversar com vocês vai ser sobre isso aqui. Só que isso aí demonstrou que toda a qualidade de sono, quando não tratada de forma adequada, o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade, o sono automaticamente ele entra em um sistema, vamos dizer, um debacle. Ele começa a se alterar e a qualidade dele baixa totalmente. Então, isso aqui que eu estou colocando para vocês são coisas que eu encontrei. O livro eu ganhei essa semana.
A do coma eu encontrei essa semana que eu tirei para fazer algumas coisas, e esse outro também da clínica da Separata, ele fala todo sobre sono. Então, se vocês perguntarem de quando que é essa notícia, dessa semana. E indo ao nosso tema em si, quando eu comecei a falar sobre bondade e maldade, muitas pessoas pensaram assim, bem, ela vai fazer um monte de mulher malvada, vai achar um monte de mulher boazinha, um monte de bonzinhos, aquela coisa toda, e vai ficar nos contando a história da bondade e da maldade no universo, no planeta e na história. Na realidade, a minha intenção era bem mais profunda, porque a palavra maldade e bondade, existe a maldade que eu posso ter com os outros. Então, eu sou maldosa. Existe a bondade que eu posso ter com o outro, a bondade. Só que existe um tipo que é a maldade contra mim ou a bondade a meu favor. Só que para entender essas bondades e maldades, nós não entendemos o nosso corpo. Às vezes, eu trabalho em consultório há 47 anos, eu falo de alguma coisa para uma pessoa que tem um nível educacional razoável, que dá para, digamos, saber que ela teria conhecimento, e as pessoas não têm conhecimento absolutamente de coisas como se o sistema nervoso fosse alguma coisa lá no outro lado do mundo e o corpo na outra situação de geografia, vamos colocar assim. Então, hoje, o que eu vou fazer, eu já estava falando sobre sono, e hoje eu vou falar do seguinte. Imaginem, isso aqui atrás de mim é um piano, tá? Se por eventualidade eu for contar para vocês tudo o que tem dentro do piano, os mecanismos do piano, aquilo ali, eu vou estar falando do aparelho. No caso, hoje, quando eu for falar sobre essas partes do sono, eu vou falar do aparelho de sono, não sono, essa coisa toda, e ainda não vou entrar nas doenças, nada. Eu vou simplesmente fazer vocês entenderem como é que as coisas acontecem no nosso corpo para o tal do sono e o quão complexo e estranho ele é.